Paz de Arusha, amados. Hoje, dia 22 de julho de 2019. Então, eu estou aqui com outro vídeo do Fernandes, tá? Do Estevão Hernandes, desculpa, Estevão Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo. Ele é esposo da Sônia Hernandes, né? Já que se diz bispa. Ele se denomina apóstolo. Mas nós sabemos que o único bispo e apóstolo de nossas almas é quem? Yahushua, certo? Isso dito na carta do apóstolo Pedro, né? Vocês vejam bem que ele disse isso, que Yahushua, ele é o bispo e apóstolo de nossas almas. Então, vamos lá, vou colocar aqui. E eu escolhi uma pregação, tem várias deles, né? Porque eles falam muito de bênção, de conquista, de vitórias, né? Então, o foco das pregações deles é esse foco, né? Então, peraí. Outra coisa que eu tô notando aqui, amado, mas eu deixei o vídeo bem claro, mas está assim, né? Meio escuro, mas vou deixar assim mesmo, tá? Eu acho que tá dando pra ver. Assim, perfeito. Então, olha só, a mensagem que eu escolhi foi essa aqui. Você nasceu para conquistar, tá? Do apóstolo Estevão Hernandes. Conquistador, Igreja Renascer. Ou seja, primeiro, eu não vi, né? Eu tô clicando agora aqui, mas para você ser um conquistador, você tem que ser da Igreja Renascer, porque senão você não vai conquistar. É verdade? Então, aqui começa primeiro com um comercial, como sempre. Então, vamos lá. Então, ó. Deixa eu dar aqui meu like, meu dislike, aliás, meu dislike. Amados, quem gostar do canal, por favor, dê o seu like. Quem não gostar, dê o seu dislike. Eu sempre dou o dislike porque eles falam mentira e engano para enganar as pessoas e as pessoas continuarem presas no engano da religião, tá? Quem sentir a vontade, né? Eu agradeço muito aos novos inscritos, as pessoas que estão inscritas no canal, tá certo? Que eu creio também que estão compartilhando, né? A mensagem da promessa, né? Porque é isso aí. O trabalho aqui, o intuito é esse, não é só eu que estou trabalhando, né? E a Ruxa, ele tá nesse trabalho. O Espírito também, né? Porque é o Espírito que fala, tá certo? E vocês também estão nesse trabalho, né? Nós somos uma família, vocês estão também contribuindo, compartilhando para outras pessoas que estão presas nesse sistema, nesse engano, possam sair da religião, tá certo? Então vamos lá. Esse Renascer em Cristo foi publicado em 30 de outubro de 2018, tá? Culto gravado no dia 28 de outubro de 2018, às 20 horas no Renascer Hall, em São Paulo. Ministração com o apóstolo Estevão Hernandes, tá certo? E para vocês verem como é que eles são tão corajosos e que eles falam tanta verdade, que aqui, ó, os comentários estão desativados para este vídeo. Por quê que os comentários estão desativados para este vídeo? Porque as pessoas que estão presas no engano da religião não podem ver que está no engano, porque eu mesmo seria uma que iria colocar aqui que está errado. Então vocês vejam como é que são as coisas, que tem vídeos, o vídeo que eu gravei da Sônia Hernandes eu não comentei nada não, né? Mas esse vídeo tá desativado os comentários, mas o dela não tá e eu não comentei, mas eu vou depois, quando acabar aqui, eu vou voltar no vídeo dela, que eu gravei, e vou colocar que o caminho para a vitória é Yahushua. Deixa eu fazer aqui o seguinte, peraí, vou fazer isso agora. Qual foi o vídeo que a gente viu dela, hein? Eita ferro, agora eu me perdi no vídeo dela. Qual a vitória? Peraí. O caminho para a vitória. Deixa eu ver aqui. Aí depois eu volto nele. O dele é Você Nasceu para Conquistar. Deixa eu ver aqui o negócio aqui. O caminho para a vitória. Sônia Hernandes. Existe um caminho para a vitória. Esse. Deixa eu aqui voltar aqui.
Ó, amados, o caminho para a vitória é Yahushua. Vou botar assim Jesus, porque muitos não conhecem o nome do nosso Salvador, né? Ele mesmo disse em João 14, 6. Disse Yahushua, ó. Vou botar aqui entre aspas, né? Yahushua. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Tá? Então, o único caminho é Yahushua. É Yahushua. Não há outro caminho. Não há outro caminho que nos leve ao Pai. Que nos leva ao Pai. Tá? O caminho da religião leva para a perdição. Leva para a perdição. Porque é a porta larga. E a roxa é a porta estreita. É a porta estreita. E são poucos os que entram por ela. Tá? Então, essa porta, a porta estreita, e a roxa é a porta no entendimento. E a roxa é a porta no espírito. Entendimento. Tá. A porta larga é no físico. Templo físico, pastor físico, ceia física, enfim, precisa de tudo físico para colocar no espiritual. Tá. E a Yahushua é a porta, o único pastor, o pão vivo e o caminho no entendimento, no espírito. Saiam do engano da religião. Oh, meu pai, peraí. Saiam do engano da religião físico e vá para o caminho, e vá para Yahushua. Yahushua. Espírito. Pronto. Tá? Porque já tô deixando aqui, né? Porque o dela aqui está, né? Tomara que alguém leia isso aqui e entenda isso, né? Depois eu vou voltar de novo nesse vídeo, conforme for, para ver se ainda está ativado os comentários ou não. Ou se ela vai tirar, né? Por isso que eu botei aqui, porque teve uma vez que eu mandei um comentário também e ninguém comentou. Depois eu descobri
que o comentário tinha sido desativado, eles tiraram o comentário, né? Então vamos lá. Vamos aqui, voltar aqui para o do Estevão Hernandes, né? O meu pai, agora eu já até esqueci qual que foi Meu pai, esqueci qual foi a coisa que ele fala, que ele... Ai, meu pai, e agora? Eu esqueci, gente. Gente... Não, não é isso. Deixa eu voltar aqui. Ah, você nasceu para conquistar esse? Eu tinha esquecido, gente, que absurdo. Eu sou feliz. Eu não me sinto sozinha mais. De novo comercial, né? Então vamos lá. Josué capítulo 15, versículo 63. Não puderam expulsar os jebuseus, assim habitavam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Amém? Levanta tua mão e diga assim: Senhor, eu te agradeço, porque o teu Espírito Santo me conduz. Eu quero... Vocês vejam que todos eles sempre pregam versículos isolados justamente para enganar o povo. E faz essas longas orações, faz essas orações aqui, ó, todo mundo junto, coisa contrária do que disse Yahushua, tá certo? Que ele disse em Mateus 6, olha o que está aqui em Mateus 6. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então, seu pai que vê no secreto recompensará, ou seja, no pensamento. Né? A gente orar no entendimento ao pai, no pensamento, fechar a porta, que é fechar a boca, e orar ao pai no pensamento. Olha, e quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, não é isso que acontece? Todo mundo em pé? E nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros, eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Né? Então vocês vejam bem. Vamos ver aqui Josué que ele leu 15. Vamos ver o que se trata aqui no versículo 63. Os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Até hoje os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Tá, aqui tá falando de guerra, né? Ah, tá, aqui tá falando um monte de coisa aqui. Ó, esta é a herança da tribo de Judá. Tá falando de herança. Vamos voltar aqui um pouquinho para ver aqui. Vamos ver aqui. Marat, Bet-Anote e Otecom eram 6 cidades com seus povoados. Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim e Rabá, eram 2 cidades com seus povoados. Isso aqui está falando das cidades que o povo, né, das 12 tribos, né, herdaram. Eles viveram nas cidades, né? Isso que está falando aqui. Aí aqui está, os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Então, quer dizer, teve jebuseus que viveram em Jerusalém. Até hoje, os jebuseus vivem ali com o povo de Judá, tá? Então, vamos ver o que ele vai falar desse versículo isolado. Né? Olá, eu me chamo Dayan Sierra. Não, tá bom, doutor Dayan, depois eu te assisto, viu? Então vamos lá, vamos ver o que ele vai falar aqui desse versículo. O único versículo, não um versículo isolado, para poder dar paz aqui no Você Nasceu para Conquistar, né? Quero me consagrar para receber esta palavra e sair daqui fortalecido, porque segundo a tua palavra, eu não sou derrotado, eu não sou falido, eu sou bendito e abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém? Vocês vejam a igreja lotada. Quer dizer, ele diz que quer se consagrar para ouvir a palavra. Ou seja, a pessoa tem que se consagrar, né? Ir num templo para ouvir a palavra.
E aí ele diz que a tua palavra diz que nós não somos derrotados e tal, mas vocês vejam que ele fala isso, né, de conquistar, pelo que eu estou vendo aqui, é conquistar as coisas desta vida temporal. Porque vocês vejam que o apóstolo Shaul, ele disse que ele teve tudo como perda. Tudo como perda. Né? O apóstolo Shaul, ele passou necessidade, ele foi preso, ele foi chicoteado. Tudo isso ele passou. E a Ruxa também foi esbofeteado, foi perseguido também. Quantas vezes a Ruxa teve que sair porque não era ainda a hora dele ser morto? Então vocês vejam a perseguição. Mas nós não seremos derrotados no espírito, no entendimento. Agora, nessa vida temporal, nós passamos por lutas. Mas vocês vejam que ele está falando uma palavra de tipo, aqueles que estão no templo físico, principalmente na renascer em Cristo como conquistador, tá certo? É abençoado. Vocês vejam que é uma coisa totalmente que foge do que está na Escritura. Veja. Eu sou bendito e abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, queridos. Então, conforme diz a palavra, eu sou bendito e abençoado em nome de Jesus. Mas abençoado em quê? Abençoado a conquistar as coisas deste mundo. Porque eu tenho certeza que ele vai falar isso, amados. Porque ele não está no Espírito, ele não conhece o verdadeiro Espírito, ele não anda no Espírito. Então vocês vejam bem. Sentar por um instante, por favor. Glória a Deus. Existem dois espíritos que atuam no mundo espiritual contra um servo de Deus. Um espírito que foi denunciado em Josué é o espírito de desânimo. Quem aqui já passou por um período de desânimo muito forte na tua vida? O que é isso? É espiritual. Porque de repente você vê as situações e você se entrega a ela. E hoje a indústria mais rica ou bilionária é a indústria dos remédios estimulantes. É a indústria dos remédios de tarja preta. Porque de repente a pessoa começa a definhar e começa a morrer interiormente. É um espírito maligno. Outro espírito maligno é o espírito de derrota. Por quê? Derrota, ela é espiritual quando ela se torna em um sentimento interior. Porque eu posso fazer coisas que não dê certo, não é? Então, de repente, eu vou fazer um negócio, não dá certo. Isso é parte do nosso cotidiano. Mas quando nós temos uma assolação interior, que nada dá certo nas nossas vidas, e que você se sente uma pessoa assim, impotente, diante das dificuldades, você é dominado por um espírito de derrota. Esse espírito de derrota é exatamente que te faz conviver com aquilo que não é a vontade de Deus. Opa, Josué, volta aqui. ele recebeu uma ordem dos... Esse espírito de derrota é exatamente que te faz conviver com aquilo que não é a vontade de... Mão chifrada. Mão chifrada, amados. Vocês vejam bem. Tá? Aí agora você vê, ele está falando do espírito, que é o espírito do desânimo, o espírito da derrota, falando que é um espírito, mas ele está falando no campo físico, né? Que você não consegue vencer suas dificuldades, ou seja, é um espírito de derrota. Mas qual é o espírito que engana as pessoas aqui nesses tempos? Né? Que está escrito que Deus envia o espírito do engano do erro, mas não é Iarro. Quem envia esse espírito é o próprio Terron, que é o Deus falso. Olha, vamos ver onde está escrito. Ó, Deus envia o espírito do erro para que... o espírito do erro, vamos botar assim, Bíblia. Ou a operação do erro. Ah, sim, aqui a operação do erro. Ó, 2 Tessalonicenses 2, 11.
Vamos ver, 2 Tessalonicenses 2. Olha, deixa eu ver aqui até onde vai. Vamos ler tudo para vocês verem de que se trata. Porque está escrito Deus com letra maiúscula, mas para poder enganar o povo. Só que Yahweh, ele é luz e nele não há treva nenhuma. Yahweh é amor, ele é verdade. Então, ele não pode mandar a operação do erro, a operação da mentira. Por quê? Porque é contra a natureza dele. A natureza dele é verdade, ele é verdade. Então, como ele é verdade, ele é a verdade, ele não tem como mandar a operação do erro. Então vocês vejam bem, a operação do erro é o quê? São espíritos que estão enganando as pessoas nesses tempos, estão enchendo a alma, a emoção das pessoas. Não enche o espírito, porque o único que nos enche do espírito é Yahweh. Então vocês vejam bem. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Yahushua e a nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por cartas supostamente vindas de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Vejam bem, antes daquele dia virá a apostasia. Não é isso que está acontecendo hoje? Esse apóstolo aí que diz que é apóstolo, que não é. Ele está pregando como conquistar. Você nasceu para conquistar coisas dessa vida. Vocês vão ver que ele não vai falar nada do espírito, tá certo? Ele não vai falar. Ele até agora não está falando nada do espírito. Está falando do espírito da derrota, do espírito do desânimo, mas isso não é espiritual. Ele está falando desse espírito no campo físico, da pessoa não conquistar as coisas físicas, da pessoa não conseguir resolver as suas dificuldades, entendeu? É disso que ele está falando, não é do espírito. Então aqui, ó, vamos lá. Não deixe que ninguém os engane de modo algum, que ninguém os engane. Quem os engana é esses líderes religiosos. Antes daquele dia virá apostasia, então será revelado o homem do pecado, filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Yahweh, no santuário de Yahweh não, no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Veja, santuário de Yahweh não, porque o santuário de Yahweh somos nós, tá? É porque quando eu leio assim, às vezes eu, entendeu, amados? Então veja bem, a ponto de se assentar no santuário de Deus, porque esse que vai se exaltar acima de tudo, ele vai se assentar num templo físico. Então esse templo físico é o santuário de Terrom, que habita no templo físico, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembra de que, quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado daquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Yahushua matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Terrom, que é Satanás aqui na Bíblia, mas de segunda ação de Terrom, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Quem é que vai vir? O anti-Yahushua, que é Lúcifer, tá? Que ele está preso no abismo, ele será solto, ele virá como anti-Yahushua. E Terrom, que aqui está como Satanás, ele dará todo o poder a Lúcifer, que será o anti-Yahushua, tá certo? Então veja bem, a vinda desse perverso é a segunda ação de Terrom, que é o perverso, o Lúcifer, que está preso no abismo, que será solto, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadores. Vai dar de quem? Que vai vir? O Terrom vai dar para Lúcifer esse poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Vocês vejam que o Terrom é o Deus do engano. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. Veja bem, quem fará uso de todas as formas de engano? O anti-Yahushua.
Fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Quem poderia salvar? Yahushua, Yarro, porque eles são a salvação. O Pai e o Filho é a salvação. Por essa razão, Deus lhe enviou um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Em outras Bíblias está, vamos ver aqui em outras. 2 Tessalonicenses 11, vamos ver aqui em outras, para vocês verem como está. Aqui está um poder sedutor, né? 2 Tessalonicenses 2:11. Olha. E as pessoas pensam que é Yahweh que manda esse poder sedutor. Por isso, Deus envia o poder do erro para agir neles a fim de que acreditem naquilo que é falso. É por esse motivo que Deus lhe envia a operação do erro para dar crédito à mentira. É por esse motivo que Deus lhe manda a operação do erro para dar crédito à mentira. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Por isso lhes envia Deus a operação do erro para que deem crédito à mentira. Vocês vejam que Yahweh, ele é verdade. Ele não tem como mandar a mentira, a operação do erro para a pessoa crer na mentira. Pelo contrário, ele enviou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vontade de Yahweh é que nenhum de nós pereça. Tá certo? Então ele jamais vai mandar a operação do erro para a pessoa crer na mentira. Porque ele é verdade. Como é que Deus, Yahweh, vai mandar a operação do erro para a pessoa crer na mentira, sendo que ele é verdade? Não tem como. Então, esse versículo está falando de Terrom, do Deus das trevas, que envia esse espírito, né? Esse poder, aqui um poder sedutor, ou um poder do erro, ou a operação do erro, tá certo? Então, vocês vejam bem. Aí aqui tá, para que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Vocês vejam que esse Deus que é Terrom, que está com letra maiúscula, eles botaram com letra maiúscula aqui para a pessoa pensar que é Yahweh, mas não é. Esse Deus é Terrom. Por essa razão, Terrom lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos que não creram na verdade. Que é a verdade? Yahushua. Mas tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre agradecer a Yahweh por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Yahweh os escolheu para serem salvos mediante a obra separadora do Espírito e a fé na verdade. Veja, na verdade de quem? Na verdade que é Yahweh, Yahushua. Vocês vejam bem. Ele os chamou para isso, por meio de nossa promessa, a fim de tomarem posse do esplendor de nosso Senhor Yahushua. Portanto, tá, Felson. Para aí, Terrom, dá um tempo, tá? Dá um tempo, não vem de graça, não. Hein? Que isso, gente? Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Qual foram as tradições que foram ensinadas? As doutrinas foi o andar no Espírito, tá certo? Que o próprio Senhor Yahushua e Yahweh, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela benevolência, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos quanto em palavras. Então, vocês vejam bem, tá? Então, esse espírito do erro, quem leva, quem faz isso é o espírito do engano que está aqui nesses tempos físicos. Então, esse que ele está falando do espírito, do desânimo, do espírito da derrota, são espíritos que estão aqui nesses templos, tá certo? E que traz esse espírito para a pessoa ficar derrotada. Aí ele está falando que esse espírito está aqui, ó. Porque esses espíritos do engano, do erro, da mentira estão aqui nos tempos físicos. Tanto é verdade que aqui a mão chifrada. Olha isso. Isso aqui é adoração a Satanás, amados, a Terrom. Tá? De Deus. Josué,
ele recebeu uma ordem do Senhor: conquista a terra toda. Em Josué capítulo 18, o povo de Israel estava assim, de braços cruzados, sem ir à luta. E Josué disse: vocês estão parados. Deus falou: a terra está sujeita. Vocês precisam de se levantar e ir à luta. Eles então foram, mas eles não conquistaram o que Deus queria. Tome cuidado, porque talvez por muitas coisas espirituais você não está conquistando o que Deus deseja. E esse versículo ele é tão profundo porque eles tiveram que conviver com a derrota. Jebuseus eram um povo forte. Eles dominavam Jerusalém. E Jerusalém era uma cidade no alto. Deus havia mandado conquistar. Diga para quem está do teu lado: Deus mandou você ser conquistador. Deus mandou você ser conquistador. Agora de quê? Essa é a pergunta que eu faço. De quê? Porque a conquista na Escritura, segundo o entendimento, é a vida eterna. É a promessa. Tá certo? Que veio por intermédio de Yahushua, pela morte dele no madeiro. A conquista é essa, amado. A vitória. A vitória na Escritura é uma. E essa vitória, aquele que venceu, ou seja, o vencedor, o conquistador, dará a vida eterna, conquistará a vida eterna. Mas conquistará a vida eterna e viverá eternamente, aquele que vencer. Mas quem vence? São os vitoriosos. Quem são os vitoriosos? Aquele que permanecer firme em Yahushua, em Arro, até a morte. Então, tem a vitória. A vitória qual é? Segundo a Escritura, é a morte. Mas aqui não. Aqui Deus tem vitórias para vocês nesse tempo. Deus tem vitória. Deus tem carro, Deus tem casa para vocês, Deus tem um bom emprego, Deus vai ter um marido para você, Deus vai ter uma esposa. Isso aí são vitórias terrenas. Mas a vitória no Espírito é a morte. Essa é a vitória no Espírito. É a morte do nosso ser carnal, tá certo? A carne é mortificada, essa é uma vitória da carne ser mortificada e o Espírito vivificado, tá certo? E a morte até mesmo física, porque a pessoa tem que permanecer em Yahushua até o fim, sem negar, mesmo que tiver que ser morto. Tanto que Estevão, ele foi morto. Como ele foi morto, foi vitória que ele teve, a vitória que ele teve. Tanto que quando ele estava sendo morto, ele falou: eu vejo os céus abertos e Yahushua à direita do Pai. Então ele estava vendo ali a vitória, ele estava vendo que ele foi com Yahweh e com Yahushua. Mas ele morreu, pagou, entendeu? Ele morreu, pagando com o quê? Com a vida, porque os líderes religiosos mataram ele. Tá certo? Essa é a vitória. Então vocês vejam bem que vitória aqui no tempo físico, que é engano, são vitórias nessa vida temporal, de você conquistar as coisas dessa terra. E sendo que o próprio Yahushua disse: não junteis tesouro aonde a traça destrói, né, onde a ferrugem corrói, né? Mas junteis tesouros nos céus, ou seja, no reino de Yahweh, no Espírito, aonde a traça não destrói. É isso que ele diz. Ele ainda diz mais: não ameis a dois senhores. Não pode você amar a Mamon e amar a Yahweh. Por quê? Porque Mamon também é um Deus que é o Deus do dinheiro, que faz parte também de Terrom. Porque Terrom, que é o Deus que engana todo mundo e que dá as coisas dessa vida para as pessoas. É lógico que nós conquistamos, né? Nós conseguimos conquistar. E Yahweh nos dá a vida, nos dá o fôlego de vida, né? Nos dá o ar para respirar, nos dá o sol, a chuva, nos dá a saúde, né? E nós trabalhamos, mas nós conquistamos por quê? Porque Yahweh nos fortalece e nós trabalhamos por conquistar. Agora, se nós conseguimos conquistar, é porque nós trabalhamos, ele nos ajudou. Agora, não que ele, se você for fiel a mim e for num templo físico, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo. Não, isso quem promete é Terrom, Deus falso, não é Yahweh.
Até porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Então vocês vejam bem, vamos continuar. Amém? Deus não te mandou conviver com a derrota. Deus te deu autoridade para ter vitória em todas as áreas da tua vida. Então, em todas as áreas da sua vida, você tem vitória, ou seja, a pessoa tem vitória na saúde, a pessoa não fica doente, então a pessoa no tempo físico não morre. Né? Porque se ela tem vitória em todas as áreas da sua vida, então ela não vai morrer, ela não vai ter doença, ela não vai ficar desempregada, ela não vai passar necessidade, não, porque ela tem vitórias em todas as áreas da vida. Quais são as vitórias que ele vai falar? Vocês vejam bem, você tem vitórias, ele fala em vitórias, a Escritura fala em vitória, uma vitória. E para a pessoa conquistar a vida eterna, que é a promessa, tem que passar pela vitória, tem que ser vitorioso. Mas tem que ser vitorioso como? Permanecendo até o fim no Pai e no Filho. Então veja bem, aqui ele já fala de vitórias. É diferente. E de coisas físicas. Vamos ver. Para quem está do teu lado, Deus mandou você ser conquistador. Amém? Deus não te mandou conviver com a derrota. Deus te deu autoridade para ter vitória em todas as áreas da tua vida. O povo de Israel se entregou à impotência e reconheceu o poder do inimigo, porque essa é a estratégia de Satanás, fazer com que você reconheça o poder do inimigo. Só que 1 João 4,4, diga assim comigo: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E eu quero declarar na tua vida nesta noite. 1 João 4,4, né? Vamos ler. 1 João 4,4. Então vamos ler. Amados, veja, olha o que está falando aqui. Vamos ler tudo. Porque ele só dá esse versículo aqui, ó, filhinhos. Vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Ele fala, maior que está em você do que aquele que está no mundo. Mas olha o que o apóstolo João está falando aqui. Amados, não creiam em qualquer espírito. Vocês vejam que o espírito do engano está nos tempos físicos. Então ele está falando, não creia em qualquer espírito, mas examine os espíritos. Olha, examine os espíritos, porque são vários espíritos. Inclusive esse espírito que o Estevão Hernandes está falando, habita nesses templos de pedra. O espírito do desânimo, o espírito da derrota. Habita nesses templos. Por quê? Porque a pessoa precisa buscar ali uma solução para os seus problemas físicos. Então ele tem que ter esse espírito para a pessoa continuar presa no engano da religião. Então vocês vejam bem. Mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Yahweh. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês vejam o que ele está falando. Muitos falsos profetas, sabe por quê? Aqui está falando, examine os espíritos para ver se eles procedem de Yahweh, porque um único espírito procede de Yahweh, que é o espírito de Yah. O espírito que é o próprio Pai, que é o Pai é espírito. E o espírito que é ele próprio, que habita em nós. Tá certo? Então vamos ver. Veja bem. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o espírito de Yahweh deste modo. Ó, o espírito. O Yahweh só tem um espírito. E é por isso que a Ruxa disse, bem-aventurado os pobres de espírito. Por quê? Porque o pobre de espírito é aquele que só tem um espírito, que é o espírito de Yahweh. Não tem vários espíritos. O espírito do medo, o espírito do engano, o espírito da mentira, o espírito da derrota, o espírito do vício. Porque isso tudo são espíritos que ficam tentando a pessoa ao erro. Mas o espírito de Yahweh é um só. É um só, amado, que habita em nós, amados. Então vocês vejam, vocês podem reconhecer o espírito de Yahweh deste modo. Todo espírito que confessa que Yahushua veio em carne procede de Yahweh.
Mas todo espírito que não confessa Yahushua não procede de Yahweh. Esse é o espírito do anti-Yahushua, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Yahweh e venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. O que ele está falando aqui, amados? Ele está falando que aquele que está em vocês, que é Yahweh, o Espírito de Yahweh que habita em nós, naquele que crê que é o templo, porque o Espírito de Yahweh, amados, ele só habita naquele que crê que é o templo. E quem crê que é o templo não vai a templo físico, ele passa a ser o templo do Espírito. Então, maior é aquele que está em nós, que é o Espírito de Yahweh, do que aquele que está no mundo, ou seja, do que o espírito do engano que está no mundo, que são vários espíritos. Esses espíritos da mentira, do vício, da prostituição, entendeu? Esses espíritos enganadores que estão no mundo. É isso que ele está falando. Eles vêm do mundo. Quem vem do mundo? Esses espíritos. Por isso, o que falam procede do mundo. Por isso que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Por que os que falam procede do mundo e o mundo os ouve? Porque as pessoas que estão no engano da religião estão no mundo. Veja, o sistema religioso, ele botou assim, tipo, as pessoas do mundo no sistema religioso, as pessoas do mundo são aquelas que não são crentes, ou seja, que não são crentes, ou seja, que não são evangélicos ou católicos, entende? Mais os evangélicos que usam isso. Então, são aqueles que não são da igreja, que são desigrejados ou que são desviados, porque não são da igreja, então estão no mundo. Só que aqui o apóstolo João, ele está falando no Espírito. Veja, eles vêm do mundo. Por isso que falam procede do mundo e o mundo os ouve. O que é proceder do mundo? O mundo aqui que está falando são as pessoas que estão no físico, são os religiosos que não andam no espírito, mas andam no físico. Ou seja, vão num templo físico, ouvem um líder religioso, tomam ceia física, se batizam no tanque batismal físico. É tudo no físico, não no entendimento. É isso que ele está falando. Então, o mundo aqui, que eles estão falando, o mundo os ouve, ou seja, os religiosos, as pessoas que estão no mundo, ouvem esses falsos profetas. Por quê? Porque estão no físico e não no espírito. Nós viemos de Yahweh. E todo aquele que conhece a Yahweh nos ouve. Mas quem não vem de Yahweh não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o Espírito da verdade, o Espírito do erro. O Espírito da verdade, qual é o Espírito da verdade? É o Espírito de Yahweh. E o Espírito do erro? Qual é o Espírito do erro? O Espírito que habita nessas religiões. São vários espíritos que levam as pessoas ao erro. Então vocês vejam bem. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Yahweh. Aquele que ama é nascido de Yahweh e conhece a Yahweh. Quem não ama não conhece a Yahweh, porque Yahweh é amor. Veja, Yahweh é amor. Então, como pode Yahweh enviar a operação do erro para que as pessoas creiam na mentira, sendo que ele é amor? Então, vocês vejam bem. Foi assim que Yahweh manifestou seu amor entre nós. Veja como ele manifestou o amor entre nós, amados. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto, viver por meio dele, viver como? Viver no espírito, no entendimento e depois viver eternamente com ele. Certo? Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Yahweh, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Yahweh assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Yahweh. Se nos amarmos uns aos outros, Yahweh permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele. Veja, sabemos que permanecemos nele, nós temos que permanecer nele. E ele em nós. Quem? O Espírito de Yahweh. Nós permanecemos no Espírito de Yahweh e o Espírito de Yahweh permanece em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Ele nos deu do seu Espírito, nós somos cheios do Espírito, não precisamos mais de ficar buscando o Espírito, porque nós já temos, o Espírito mora em nós, amados.
Vocês vejam bem. E no sistema religioso as pessoas têm que buscar se encher do Espírito. Por quê? Porque elas não estão cheias do verdadeiro Espírito, no entendimento. Elas estão cheias desse falso Espírito que enche as emoções, a alma, e se esvazia. E aí as pessoas têm que ir lá continuar no erro e buscando esse falso Espírito. Então vocês vejam bem. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Quem é o Salvador do mundo? Yahushua. O Pai enviou Yahushua para ser o Salvador do mundo. Então Yahushua, ele nos salva. Tá certo? Vocês vejam bem, está escrito aqui, ó. O Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Porque tem uma pessoa no áudio que eu ouvi hoje, e essa pessoa, ela não se identificou quem é, tá? Apareceu no meu celular. E eu perguntei quem é a pessoa, porque eu não tenho nem foto nem nada. E essa pessoa disse que é somente o Pai salva, que o Filho não salva. Somente o Pai salva. Tá aqui a resposta. Eu não sei quem é você, se você assiste meus vídeos. Olha aqui, ó. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Tá certo? Então tá aqui a resposta. Se alguém confessa publicamente que Yahushua é o filho de Yahu, Yahu permanece nele e ele em Yahu. Mas tem que confessar que o filho, né? Que Yahushua é o filho de Yahu. Não tem que confessar que Yahushua é Deus. Ou é Deus filho, não. Ele não é Deus, ele não é o Deus filho. Ele é filho de Yahu e ele é homem, ele não é Deus. Ele é filho de Yahu. O único Deus verdadeiro é Yahu. O próprio Filho disse isso em João 17:3. Tá? Assim, conhecemos o amor que Yahu tem por nós e confiamos nesse amor. Yahu é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Yahu e Yahu nele. Veja, permanece em Yahu e Yahu nele. Ou seja, amados, não existe essa Santíssima Trindade. Isso é mentira terrônica e satânica. Tá? Por quê? Porque essa Santíssima Trindade que eles falam na religião é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três são três em um. Isso é mentira. O que existe é o Pai e o Filho. E o Pai é Espírito, ele é Espírito. E o Filho, ele é filho de Yahu, ele é alma. Só que ele tem o Espírito do Pai. O Pai está nele. Quando ele diz que o Pai é um em mim, nós somos um. Não é que ele é Yahu, Yahu é Yahushua. Não, é que Yahushua é um no Espírito do Pai. Por quê? Porque o Espírito do Pai habita no Filho, assim como habita em nós. Então, Yahushua disse em João 17, que eles sejam um, assim como eu sou um em ti, que eles sejam um em nós. Ou seja, ele quem? Aqueles que creem no Pai e no Filho. Então, vocês vejam bem, a mentira da religião, né? Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Veja bem, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Veja bem, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quem é o perfeito amor? É Yahu. O próprio Yahu, que é amor, ele lança fora todo medo, ele expulsa o medo. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Yahu, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Yahu, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama Yahu, ame também seu irmão. Certo? Então aqui, amados, vamos ver aqui, para vocês verem bem. E vocês, por favor, amados, leem João 17, filho. Pode parar de graça. Vamos lá. Está de graça comigo hoje, né? Veja. Esta é a vida eterna, que te conheço, o único Yahu verdadeiro, Deus verdadeiro, e a Yahushua que enviaste. Tá certo? Então vocês vejam bem que Yahushua, ele é filho de Yahu, e Yahu é o único Deus verdadeiro, tá?
Eu já tenho até vídeos que eu li esse capítulo todo. Mas vamos dar continuidade aqui à pregação do Estevão Hernandes, tá certo, amados? A vitória do Senhor Jesus está sobre você. Amém? Então vocês vejam bem, ele disse, né, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, ou seja, para conquistar a vitória, tá certo? E sendo que o que o apóstolo João estava falando, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, maior é o espírito de algo que está em nós do que o espírito que está neste mundo. Tá certo? Por quê? Porque o espírito que está neste mundo não vai nos enganar, porque nós estamos no espírito da verdade. Mas aqui ele falou esse versículo para poder dar sentido às coisas deste mundo. Vamos lá, ó. Eu declarar na tua vida nesta noite, a vitória do Senhor Jesus está sobre você. Amém? E você não vai conviver com o inimigo ocupando espaços na tua vida, mas Deus vai te dar amplas e poderosas vitórias em todas as áreas. Por quê? A tua liga não é com o espírito de derrota, mas a tua liga é com o espírito vencedor de Jesus Cristo. Os jebuseus ficaram ali. E agora? Diga assim comigo: quem vai vencer? Quem vai vencer? Eu, você, nós. Sabe quem vai vencer? Aquele que tem o Espírito Santo dentro de si. Davi, ele se levanta. Sim, quem vai vencer? Aquele que tem o Espírito. Ele disse Espírito Santo, mas esse Espírito Santo que está aqui não é o Espírito de Arro. Aquele que vence é aquele que tem o espírito de Arro dentro de si. Mas para ter o espírito de Arro dentro de si, tem que sair do físico, do templo físico. E crer que a pessoa é o templo. Amado evangélico católico, né? Se vocês crerem que vocês são um templo, a Escritura é bem clara. A Escritura diz: não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito? E ainda diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Tá? Isso está escrito em Atos 7:48 e em Atos 17:24. Está escrito isso. Então, para você ter o Espírito do Pai em você realmente, que habite em você, porque o Pai é Espírito, e o próprio Espírito que é o Pai habita naquele que é o templo, você precisa fazer o seguinte. Primeiro, saia do engano da religião, se arrependa, porque o verdadeiro arrependimento é esse, é você se arrepender de estar no físico, de estar na religião, porque o Pai não habita em religião, nem tampouco o Filho. Saia da porta larga, que é a porta da religião, e vá para a porta estreita, que é Yahushua, porque Ele é a porta estreita. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Yahushua. Então, Ele que vai te levar ao Pai. Quando Ele te levar ao Pai, amados, Ele vai te encher do Espírito. E você não vai precisar de ficar buscando o Espírito. Por quê? Porque você vai estar cheio do Espírito. Tá certo? Como os apóstolos, a gente lê na Escritura, Estevão cheio do Espírito, Yahushua cheio do Espírito, João cheio do Espírito, Paulo cheio do Espírito. É assim que está na Escritura. O que nós precisamos buscar é o conhecimento. Quem busca mais conhecimento vai ter. Quem busca menos conhecimento vai ter menos conhecimento. Quem não busca o conhecimento não vai ter o conhecimento. Mas o Espírito do Pai habita naquele que crê que é o templo, e naquele que crê no caminho estreito, no caminho que é Yahushua, na porta estreita que é Yahushua, anda nesse espírito, no caminho que é Yahushua. Então esse sim vai ter a vitória, que é a vida eterna, vai ter a promessa, que é a vida eterna, certo? E ele então vai na direção de Jerusalém. As terras estavam todas conquistadas, mas o inimigo estava lá em cima. E Davi, ele olha para aquela terra e ele recebe um sentimento de Deus e ele fala: vou conquistá-la. E o inimigo disse: é impossível. E eu vou perguntar nesta noite aqui: quem quer ter conquistas maiores na tua vida? Amém?
Então você veja que ele está falando tudo físico, conquista física. Tudo nessa vida temporal. Ele falou de Davi. Engraçado que esses líderes religiosos, eles sempre dão exemplos de pessoas do Velho Testamento. Ele primeiro começou lendo Josué e falando de Josué. Depois agora ele está falando de Davi. Mas é engraçado que eles não falam de Yahushua. Vocês já repararam? E quando eles falam de Yahushua, eles falam de maneira vaga, muito rápido. Por quê? Porque na verdade eles não conhecem Yahushua. Porque eles não seguem Yahushua. Eles seguem outros líderes religiosos que enganam. Então vocês vejam bem. Amados, eu vou dar uma pausa por aqui, tá? Pra depois a gente continuar, certo? Então, amados, vocês vejam que ao engano, todos eles não falam do espírito, eles falam do físico, se passando pelo espírito. Então, amados católicos, evangélicos, espíritas, de qualquer religião, saia da porta larga, que é a religião, e venham para Yahushua, que é a porta estreita. Ele está do lado de fora da onde? Da religião, como está escrito em João 10, que ele tira os seus, e quando os seus tiram os seus para fora da onde? Da religião, fora do engano. Então, ouçam a voz de Yahushua. Se você ouvir o Espírito, não endureçais o coração, não endureçais o entendimento, certo? Ele disse em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então vocês vejam, ele está na porta. Qual é a porta? A porta do entendimento, batendo. Então, amado evangélico católico, vocês que estão presos no engano da religião, ouça a voz de Yahushua e abra a porta, que ele vai cear com vocês. E a ceia está acontecendo no Espírito. E depois nós cearemos com ele em Sião, no reino de Yahweh. Isso está bem claro. Ele falou isso em Mateus 26:29. Que ele não beberá mais dessa vide no dia que ele foi traído, que ele foi morto. Ele falou isso, não beberei mais dessa vide, até aquele dia que beberei o vinho novo convosco no reino de meu Pai. Ele disse bem claro. Então, vá para a porta estreita que é Yahushua, tá? Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.